Irmãos, o tema de hoje é inferno. O que nós vamos ministrar hoje é sobre o inferno. Lucas 16, versículo 19. Lucas 16, versículo 19. Hoje vamos falar sobre o inferno. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Feche os olhos. Senhor, entregamos a Ti este momento deste culto. Eu sei, meu Pai, que esta palavra é muito séria, e que o Senhor vai tocar em muitos corações aqui hoje. Por isso eu peço a manifestação do Teu Santo Espírito sobre este lugar e sobre as nossas vidas, me usando, ó Deus, da maneira que Te agrada, porque nós queremos nessa noite Te glorificar e Te engrandecer. Venha sobre nós com o Teu peso de glória, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Eu quero pregar sobre o inferno hoje, por 2 motivos principais. Primeiro, pessoal, para você entender e tomar consciência, de que há muitas pessoas morrendo e indo para esse lugar. Muitas pessoas estão a caminho desse lugar, que não é um lugar muito agradável de se estar durante a eternidade. E também quero ministrar essa palavra, para que haja temor na igreja, porque a gente fala muito do céu, e graças a Deus a nossa igreja prega muito sobre salvação, mas existe também uma pregação bíblica sobre o inferno. Aliás, só no Novo Testamento, há 162 referências bíblicas sobre o inferno. 70 delas foi relatada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo o maior pregador sobre o inferno que existe na Bíblia. Ele foi o que mais falou, vendo a importância, mostrando para nós a importância que existe de falar sobre este assunto e de mostrar que esse é um lugar real, não é um lugar fictício, não é a terra do nunca, não é a Andalásia, não é um lugar que é um lugar real, irmãos. É um lugar real que existe e que não é muito agradável de se estar. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui.
Nós precisamos aprender que, e às vezes a gente é muito cético nessas coisas, porque o mundo nos ensina a ser cético. O mundo acha que isso é besteira. Ou você vê alguém na televisão pregando, cuidado para não ir para o inferno. As pessoas não acham que não vão para o inferno, acham que esse lugar não existe. E talvez a maior estratégia do diabo é mostrar que esse lugar não existe. Fica tranquilo, isso não acontece com você. Todo mundo acha que vai ser salvo, irmão. Ninguém acha que vai para o inferno. Se você perguntar para alguém, a pessoa fala, não, eu vou para o céu. E tem aqueles que não acreditam nem em céu nem em inferno, os ateus, os que não creem nem em Deus. E muitos ateus, na história da humanidade, se converteram ao ver a grandeza do nosso Deus. Existe um médico chamado Galeno, ele era ateu, um dos maiores ateus da antiguidade, assim, não vou dizer muito antigo, mas de um século atrás. E ele estudando a anatomia do ser humano, e vendo cada parte ligada na sua harmonia, na sua ordem, na sua complexidade, os neurônios ligados com os sistemas respiratório, digestivo, urinário, tudo, de uma forma tão harmônica, que ele disse assim, isso não é obra do acaso. E esse médico, chamado Galeno, ao analisar a anatomia do ser humano, estudar a anatomia, estudar o corpo humano, disse, nós precisamos fazer um hino ao Criador desse ser, porque só um ser espetacular poderia criar um ser tão complexo como esse, isso não é obra do acaso, e ele se converte. Augusto Cury, um dos maiores ateus que o Brasil já teve, disse que se converteu quando foi estudar a mente do homem Jesus. Quando ele estuda a mente de Jesus, ele vê que não há precedentes de uma mente igual a essa. E diz, essa mente, ele como psicólogo, ele diz, essa mente não é da terra, porque não há na história da humanidade alguém que pense como esse homem pensa. Essa mente só pode ser do céu, e ele se converte. Augusto Cury se converteu ao analisar isso. E eu separei, pessoal, o trecho de um livro. O livro chama Além da Porta da Morte. Você pode pesquisar depois. Depois eu vou passar para você a página, página 3 e tal. Eu separei, é um livro escrito pelo Dr. Maurice Rawlings. Esse Dr. Rawlings aqui, ele é especialista em cirurgia e doença cardiovascular. Especialista em ressuscitar pessoas que estavam clinicamente mortas. Um médico especialista em ressurreição de pessoas que têm paradas cardíacas e respiratórias. E esse médico, ele escreveu esse livro, porque olha o que ele falava sobre a morte. Ele era um ateu devoto, e ele considerava o seguinte, olha a frase que ele falava, que a morte é nada além de uma extinção indolor. Era o que esse homem acreditava do que era a morte. Morte é a extinção indolor. Só que olha o que aconteceu em 1977, e isso trouxe uma mudança dramática para a vida do Dr. Rawlings, que estava ressuscitando um homem, que estava terrificado, quer dizer, com muito terror, e gritava, estou caindo nas chamas do inferno. E ele escreveu assim no seu livro, eu separei um trecho, me permita ler para vocês, umas 3 linhas aqui do trecho do livro dele, Além da Porta da Morte. A cada momento que eu recuperava a batida do coração e a respiração, o paciente gritava, eu estou no inferno. Ele estava aterrorizado e suplicava para que eu o ajudasse. Eu estava morto de medo. Então eu notei o olhar genuinamente alarmado na face dele. Ele estava com o olhar terrificado, pior que a expressão de morte. Este paciente tinha a atitude de quem expressa um horror extraordinário. Suas pupilas estavam dilatadas e estava suando e tremendo. Então, ainda outra coisa estranha aconteceu. Ele disse, você não entende? Eu estou no inferno. Não me deixes voltar para lá. O homem estava sério e finalmente eu concluí
que ele realmente estava em dificuldade. Ele estava em pânico, como eu nunca tinha visto antes. É a página 3 do livro Além da Porta da Morte, depois você pode ler e pesquisar. Veja, esse homem se converte ao ver uma EQM. EQM é a experiência de quase morte. Um doutor ateu, especialista em ressuscitar pessoas que estavam com paradas cardíacas. Ao ressuscitar um paciente, o paciente declara assim: eu estou no inferno, me ajuda, me tira daqui, não me deixa voltar para lá. Exatamente como diz a parábola, corrigindo aqui. Exatamente como diz a história do rico e do Lázaro, porque não é uma parábola, tá pessoal? Rico e Lázaro, que nós lemos aqui em Lucas 16, não é uma parábola, não dá indício de uma parábola, é uma história real, tem nome, tem Abraão, tem Lázaro, nenhuma parábola tem nomes. Essa história, quem contou foi Jesus Cristo, e diz Jesus, o Cristo, que morreu o rico, e morreu o mendigo que estava à porta do rico. Eles foram sepultados, e dali, Lázaro, o mendigo, foi levado pelos anjos, para onde, irmão? Para o seio de Abraão. É claro que é uma metáfora, porque Abraão é homem, não tem seio. Ou seja, ele foi enxertado em Abraão, como geração bendita. Estava agora consolado, aguardando, consciente, a ressurreição dos mortos. E está lá até hoje. Diz a Bíblia que o rico também morreu, mas foi para onde? Para o inferno, para o Hades, ou Hades. E foi para esse lugar é um lugar de tormento. Ali começou um diálogo com Abraão. Abraão, manda Lázaro molhar minha boca que eu estou em tormento. Abraão falou, não é assim que funciona, cara. Acabou. Morreu, decidiu o lugar que você vai. Não tem volta, não tem segunda chance. Hebreus 9, 27, ao homem é dado morrer uma só vez, depois disto, o juízo. Morre uma vez, depois disso, o julgamento. Julga-se, na hora, morreu, você é julgado, ou céu, ou inferno. Não tem meio termo, não tem limbo, não tem lugar do ghost, que nem você viu, não tem purgatório, não tem. Morreu, morreu. Ou vai para o céu, seio de Abraão, ou vai para o inferno, que ele existe. É um lugar real. E aquele homem rico estava lá. Abraão falou, não dá, há um abismo, não tem como mudar de um lado para outro. Manda pregar para os meus irmãos, para eles não virem para cá. Ah, eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, esse termo Moisés e os profetas, Moisés com letra maiúscula, Moisés não estava vivo ali, nem os profetas. Nessa época de Jesus, ele está falando do Pentateuco, os 5 livros de Moisés, e o livro dos profetas. Então, eles têm a Bíblia, escutem a Bíblia. Não, Abraão, se alguém ressuscitar dentre os mortos, eles vão se arrepender e não virão para cá, onde eu estou também, que eu não quero que eles venham para cá, não. Não, eles têm a Bíblia lá. Eles têm que ouvir a Bíblia, para poder decidir o lugar que eles vão morar na eternidade. Veja que é sério, irmãos. Poucas pessoas ministram sobre o inferno. Aliás, liga a televisão, você vai ver que vai falar que você vai ter vitória, que você vai ter cura, que os milagres vão acontecer, que você vai ter um carro novo, venha que Jesus vai mudar a sua vida, você vai prosperar, Deus quer te enriquecer, se não ainda pior, né? Dá 5 mil, dá 10 mil, dá o seu fusquinha, você vai ter uma Lamborghini. Isso não é evangelho. Nós não estamos brincando de fazer igreja, nós estamos pregando a palavra da verdade e o evangelho de Jesus Cristo, que o próprio Jesus pregou essa palavra para os seus discípulos e para aquele povo contemporâneo da sua época. Ele pregou e Lucas registrou isso para que ficasse até nós. Veja que é importante. Lucas nos mostra aqui nesse texto, rapidinho para a gente não demorar muito, no versículo 23 mostra que o inferno é um lugar de tormento.
Não é um lugar muito agradável. No versículo 24, mostra que ele está aflito, ele clama por misericórdia, ele tem sede, tem chama. É um lugar que produz aflição. O versículo 25 mostra que ele está atormentado. Lá no finalzinho, ó, tu em tormentos, você está atormentado, o lugar que estava atormentando aquele mendigo, aquele rico, perdão. O versículo 26 mostra que não tem volta. Há um abismo entre o céu e o inferno que não tem como trocar de lado, não tem como. Não tem como depois, Deus vai me dar uma segunda chance. Você já está na sua única chance. E eu também. Nós estamos na única chance que temos de entrar no caminho da salvação. Quem é o caminho da salvação? Jesus, Ele é o caminho, o único. Nenhum outro Deus, nenhum outro ser, nenhuma instituição, nenhuma outra religião, nem nada e ninguém, nenhum homem pode levar você para a salvação. Existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Aleluia. Algumas seitas vão dizer que as pessoas ficam no sono profundo. Aqui nesse texto mostra que não há sono nenhum. Eles estão conversando, discutindo, perguntando, respondendo, olhando para cima, olhando para baixo. Então não vem com essa, a pessoa que morre está dormindo. Não existe isso, tá? É consciente. Algumas coisas que a Bíblia fala sobre o inferno. O inferno é um lugar de fogo. Você já se queimou? Somente mulheres, né? Mulher que já se queimou no ferro de passar, levanta a mão, confesse seu pecado. Mulher que já se queimou fazendo comida, com óleo. Dói? O fogo nem sempre, aliás, o fogo sempre vem acompanhado de dor. Não é? Rapidamente, Mateus, não precisa nem abrir, Mateus 13:42, na parábola do joio e do trigo, Jesus fala que o inferno é uma fornalha acesa. Mateus 25:41 fala que é um fogo eterno. Apocalipse 20, versículo 15, fala que é um lago de fogo e enxofre. Já é o segundo inferno, mas também tem fogo. Tem fogo. É um lugar de fogo. Sabe o que mais? Rapidinho. Mateus 8:12, lugar de pranto. Mateus 13:42, lugar de lamento. Ranger de dentes, Mateus 13:50, ranger de dentes. Por isso, se você não quer ir para o inferno, arranca os seus dentes, que lá só vai ter gente que tem dente. Brincadeira, é piada. Mateus 25:30, lugar de trevas, chamas, está queimando, tormentos, castigo perpétuo. É esse o lugar, irmão. Bispo, você está me deixando com medo. Glória a Deus, essa é a minha intenção. Porque a gente brinca muito, irmão. É o clubinho, toca aí, tudo posso em Deus, Ele me for. É legal louvar, louvor maravilhoso, a gente se derrama, tal. Cumprimente seu irmão, você abraça, o irmão querido. Nós não estamos num clube gospel. Nós servimos a Jesus Cristo, que vem um dia buscar a sua igreja. Não dá para brincar com salvação, irmãos. Não dá para brincar com céu e inferno. A gente brinca de jogar um truco, de futebol. A gente brinca, mas não dá para brincar com salvação, irmão. Não dá. Não dá para brincar com salvação, não. Outra coisa. O inferno é para sempre. Existe uma corrente de algumas heresias, de algumas seitas, que diz que o inferno e que a morte é mortal. Ou seja, a mortalidade da alma. E que o inferno não é para sempre. São os que creem no aniquilacionismo. Por exemplo, Testemunhas de Jeová, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, crê no aniquilacionismo. Ou seja, morreu, você vai ser extinto. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de um fogo que não se apaga para sempre, e de um castigo eterno para sempre. O argumento deles é assim: não, Deus não faria isso com uma pessoa, deixar sofrendo a vida inteira. A Bíblia fala que deixa. A Bíblia fala que sim. Isso não é argumento para falar, porque Deus não faria. Faria. Aliás, fala que faz. Então não pense assim, Você quer acabar com o sofrimento da sua vida? É só você morrer, pronto, acabou o sofrimento. Não é assim não.
Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia fala que a nossa pátria é o céu e que a nossa alma é imortal. Nossa alma é imortal e nós viveremos a vida eterna com o Senhor ou a morte eterna no inferno. Nós temos que nos preocupar com isso, irmãos, porque o fogo não se apaga. Apocalipse 14:11 fala assim: tormento para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite. É o que a Bíblia fala, não é o que um teólogo fala. É o que a Bíblia fala, que não tem repouso e não se acaba, e é um fogo inextinguível, que não se apaga. Então é para sempre. Você está aqui nessa vida, decidindo o que você quer viver para sempre. Decidindo o teu futuro. Por isso que nós pregamos a palavra, por isso que nós evangelizamos, por isso que crente é chato com relação a levar outros para a igreja. Talvez você está aqui convidado, não é porque o seu irmão que te convidou é chato, vai para a igreja, é porque ele quer o melhor para você. Se alguém te convidou para vir aqui hoje nesse culto, é porque essa pessoa te ama muito. E ele quer o melhor para a tua vida. Amém? Jesus levou muito a sério o inferno. Olha o que Jesus disse. Diz que é para temer. Diz que era para não temer aquele que tem poder de matar o corpo, mas não tem poder de matar a alma. Veja só. Se você teme aquele que mata o corpo, se você teme aqueles que podem matar você, você que tem medo de ser assaltado, tem medo de ser torturado, morto, sei lá. Você tem medo disso? A Bíblia fala para você temer muito mais aquele que pode lançar a sua alma no inferno, do que temer alguém que pode matar o seu corpo. Veja a comparação de Jesus. Eu temo alguém que possa me torturar e me matar. Isso aí, tema quem pode te lançar no inferno, que é muito pior que isso. O que é pior? Presta atenção. Diz também que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder nossa alma? O que adianta? Em Marcos 9, de 43 a 47, ele fala que se teu olho te faz pecar, faz o quê? Arranca o teu olho e vai para o céu com um olho só, do que você ir para o inferno com os dois. Se a tua mão te faz pecar, arranca. É claro que é uma metáfora, não vai sair cortando a mão aí, falar que o bispo mandou cortar, aí oxa. Aí depois chega o irmão já assim, o que foi? Cortei, bispo, mandei cortar. Não faça isso. Ou seja, aquilo que te faz pecar, arranca. Aquilo que te desvia do caminho, irmãos. Aquilo que te coloca para a esquerda e para a direita. Não saia do caminho da salvação. Como diz aquele louvor, nessa longa estrada da vida eu vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão. Alcançando o primeiro lugar. Meu pai. Um detalhe para você, hein? Vamos fazer um cálculo aqui, uma exegese bíblica. Presta atenção, irmãos. Todos nós somos pecadores. Sim ou não? Sim. Nós somos pecadores porque a nossa natureza é pecadora. Não que a gente queira pecar, nós tentamos nos santificar, mas nós somos pecadores por natureza. Já nascemos em pecado. O Salmo 51, Davi fala, em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 3, 23 fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5, 12 fala que por um homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram por consequência. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. O salário, o mérito do pecado, o pagamento do pecado é o quê? A morte. Então logo, se você é pecador, o que é que você merece? A morte, a condenação. Todo mundo nasceu condenado. E todo mundo que está aqui, inclusive eu, não se espante, e você que também está assistindo pelo YouTube, todo mundo que está aqui merece o inferno. Não, bispo, eu sou uma pessoa boa. Não há bondade que você faça que te leve para o céu. Aliás, se bondade levasse para o céu, a gente não precisava de Jesus Cristo. Era só ser bom que eu vou para o céu por mim mesmo.
Veja o seguinte: o inferno é por merecimento, e o céu é pela graça. Você entendeu ou não? Nós merecíamos o inferno, e vem um Deus tão misericordioso, olha para esse bando de pecador. Eu não, porque sou bispo, estou falando de vocês. Brincadeira. Olha para todo mundo aqui na terra, todo mundo pecador caído, porque Deus criou o homem bom, o homem caiu, e toda essa geração é uma geração caída que merece o inferno. Deus olha e fala assim: vou salvar esse povo. E quando fala vou salvar, não é só falar assim, ó, ah, tá bom, vai, tá perdoado, entra aí no céu. Não foi tão simples assim. O próprio Deus disse que não, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Que para que houvesse remissão de pecados, tinha que ser derramado sangue. Então Deus manda o seu próprio Filho à terra para morrer por nós. E João 3,16 é um texto muito lindo, que diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo está condenado, mas aquele que crê em Jesus Cristo, recebe dele a salvação, porque ele morreu no nosso para pagar o nosso pecado. Aleluia. Agora preste atenção, irmãos. Quem vai para o inferno segundo a Bíblia? Quem vai para o inferno segundo a Bíblia? Não é segundo o Tardes. Aliás, ninguém pode julgar ninguém, né? Ah, esse aqui vai para o céu, ah, aquele ali vai para o inferno. Ah, esse aqui sem escala, vai descer sem escala. Não dá para decidir quem vai para o céu. Eu não consigo julgar. Quem julga é Deus, que é o reto juiz. Aliás, irmãos, quando você chegar no céu, você terá 3 surpresas. A primeira surpresa que você vai ter quando você chegar no céu é ver pessoas que você nunca imaginou que chegaria no céu. Você vai falar assim: rapaz, você está aqui, meu, caramba, Deus é misericordioso mesmo, cara. Você teve uma vida tão torta, meu, que, cara, olha o que você fez na terra, você zoou o barraco, era corintiano, fez tudo errado, e está aqui, cara. É muita misericórdia de Deus, é muita salvação, você vai se espantar, né? O segundo espanto e surpresa que você vai ter, é procurar algumas pessoas que você acha que vão para o céu. Você vai chegar lá e falar assim: e o bispo veio? Bispo? É. Não veio. Meu Deus, meu bispo não veio. Ah, meu pai, estou brincando, Senhor, misericórdia. Ah, geralmente nesses filmes deixados para trás, sempre o pastor que fica, né? Não, eu quero subir. Amém? Quero subir. Deus, cadê aquela pessoa que eu achei que vinha? Você não conhece o WhatsApp dela. Você não sabe o que ela fez no verão passado. Isso aí eu sei o que essa pessoa fez, né? E a terceira surpresa, e a mais extraordinária, além de você ver pessoas que você não imaginava que estaria lá, estando lá, pessoas que você acha que estaria lá, não estando lá, a maior surpresa vai ser você estar lá. Porque você fala: meu, se eu cheguei aqui, que surpresa, porque o que eu fiz lá, só eu e Deus sabemos o que eu fiz lá na terra, para chegar aqui no céu. Deus de misericórdia, que pela graça me salvou. Aleluia, glória a Deus. Vem comigo. Quem vai para o inferno segundo a Bíblia? Quer dizer, eu não posso falar você vai, você não vai, mas a Bíblia fala de pessoas que vão para o inferno. E a gente vai mostrar isso agora. Apocalipse capítulo 20. Abra comigo. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Facinho de achar.
Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Antes de ler, presta atenção aqui. A Bíblia, irmãos, em uns 6, 7 versículos, acho que até mais, eu não contei, ela cita um livro que tem um nome, chamado Livro da Vida. A Bíblia mostra que existe um livro que é chamado pela Bíblia de Livro da Vida, que é um livro que tem nomes escritos. E o nosso nome tem que estar lá. Porque veja o que está em Apocalipse 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Primeiro quesito é ter o seu nome lá. Chamada, começando com a letra A. Abel, estou aqui, pode entrar. Abigail, estou aqui, pode entrar. Absalão não sei se vai, julgamento meu. Aí vai chamando, fulano, tal. Aí seu nome é com a letra D. Calma, tá com medo já, tá vendo? Quem não deve, não tem. Aí seu nome é com a letra D. Aí está esperando lá alguém falar seu nome, já pula para E. Elaine. Aí você fala, não, peraí, Deus. Faltou um aí e tal. Não, acabou a letra D? Acabou. Então não é possível. Então, ó. Você imagina? Seu nome não está lá na hora da chamada. Fulano, Miriam. Pensou? Está ali, presente. Aí passou. Aí, cadê o meu? Pulou. Pulou, cara. Você está frito. Detalhe, irmãos, é que é o seguinte. Todo livro tem um autor. Todo livro tem um autor. Ninguém, nenhum homem é capaz de escrever nesse livro. O livro da vida tem um autor, o autor da vida. Nós cantamos aqui o autor da salvação, que tem poder para salvar. Existe um autor, capaz de pegar uma caneta celestial, na minha cabeça, e escrever o teu nome lá, registrar o teu nome lá, porque ele é o autor da salvação. Por isso, meu irmão querido, quando eu falo do inferno para você, e era para deixar você com temor mesmo, é para você entregar toda a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele tem o poder da caneta na mão. Aliás, irmãos, esse livro já está escrito. Antes da fundação do mundo ele já está escrito, diz a palavra. Alguns creem que foi por predestinação, que Deus predestinou os que vão ser salvos. E outros creem pela presciência de Deus, que Deus já sabe, todo mundo que vai ser salvo, e já registrou quem já está salvo, quem não está salvo. Portanto, peça para que Deus escreva o teu nome lá, e seja registrado lá. Já está escrito, a gente não sabe. Será que o teu nome foi escrito no livro da vida, já pela presciência de Deus? Será que Deus já sabia que você ia aceitá-lo? Será que Ele sabia que nessa noite você ia se converter? Se render aos pés dele e falar: Jesus, Senhor da minha vida, autor da minha salvação, merecia o inferno, o Senhor me deu o céu. Escreve o meu nome, Pai, no livro da vida. Me registra aí, porque na hora da chamada eu vou falar presente. Segundo tipo de pessoas que não vão para o céu, pessoas que vão para o inferno segundo a Bíblia. Primeiro, quem vai para o inferno? Quem não está no livro da vida, já foi para o inferno. Segundo tipo de pessoas, pessoas que não cumprem a vontade de Deus e a missão de Deus. Se Deus mandar você fazer alguma coisa e você não faz, você está correndo muito perigo. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus 25 é um texto que fala sobre o grande julgamento. Mateus 25 é o próprio Senhor Jesus falando sobre o grande julgamento. É o próprio Filho de Deus que está falando. Mateus 25, versículo 31, o texto fala assim: quando vier o Filho do Homem
Está abrindo ainda, né? Estou ouvindo vocês folhar. Achou? Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, aonde? À sua esquerda. Então dirá o rei com letra maiúscula, né? Porque é o rei da glória. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estavas nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para onde, irmão? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, presta atenção nesse versículo, irmãos: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer, vou repetir, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Olha o versículo 46 aqui na tela comigo agora. Olha o 46 aqui, ó. Irão estes, para onde, irmão? Para o castigo eterno. Porém os justos para onde? Para a vida eterna. Vou provar uma coisa para vocês aqui. A vida é eterna mesmo? É para sempre? Vida é para sempre, a vida eterna é para sempre. Então por que o castigo também não é para sempre? No mesmo versículo que fala que a vida é eterna, usa o mesmo termo no grego para castigo eterno. Aqui já refutando uma heresia que o inferno não é eterno. No mesmo versículo Jesus fala que o castigo é eterno e a vida é eterna. Poxa, se a vida é eterna, o castigo também é eterno. Agora detalhe, quem que vai para lá? Quem deixou de fazer o que era para fazer. Veja que pecado não é só no ativo, mas também no passivo. Porque Tiago 4:17 diz o seguinte: se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Se você sabe para aquilo que Deus te chamou, Deus colocou um propósito na sua vida, te deu talentos, e você não usa, e não faz o que Deus mandou você fazer, e não cumpre a missão que Ele mandou você cumprir, você está pecando. Cuidado, porque é esses que Deus separa. Ele chega e fala: você me viu forasteiro e não me hospedou, você me viu enfermo e não foi me visitar, você não me supriu, você não compartilhou com o próximo. Quando? Quando você não fez por irmão. Então se aparta daqui, para a esquerda, para o fogo eterno. Apartai-vos de mim. Veja, irmãos, não fazer a vontade de Deus e cumprir a missão é muito sério. Deus enviou você para essa terra com uma missão, porque todos foram chamados segundo o seu propósito.
Aliás, é muito incoerente, irmão, Deus te dá um talento para você enterrá-lo. É muito triste. Aliás, eu acho assim, se você não for usar o talento, vamos fazer uma oração então? Vamos pedir para Deus tirar. Tira, você não usa. E dá para outro que vai usar. É assim a parábola dos talentos. Deus, o senhor não vai usar mesmo? Eu não vou usar, o senhor mandou eu fazer, eu não vou fazer? Eu não presto para nada. Não é aquela frase? Se eu não presto para servir, não, se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Agora acertei, né? Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Veja que é pecado saber o que tem que fazer e não fazer. Porque naquele dia, a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Você está aqui consciente, você não está aqui enganado. Deus está abrindo os teus olhos, é muito clara a palavra, não dá para você chegar lá e falar, ai, não sabia que era para fazer, ai, não sabia que era céu, que era inferno, ai, Deus, será que, o Senhor não pode me perdoar, porque eu não sabia? Você não está enganado, Deus está falando com você claramente, você sabe que tem um lugar chamado inferno, e você sabe que tem um lugar chamado céu, escolha agora o caminho que você quer andar. Não dá para falar, eu não sei, já está sabendo, está muito claro para você. Hoje pela manhã, acabando esse culto, o culto da manhã, uma pessoa veio me procurar e falou assim, eu estou vindo aqui há 5 semanas nessa igreja, eu vim de São Paulo. Deus tem me apertado aqui nessa igreja. Eu tenho talentos, uma missionária, o marido é pastor e a filha é salmista da igreja. A filha falou, Deus tem me cobrado e tem me apertado, porque eu já estou aqui há algum tempo nessa Praia Grande, Deus tem me apertado com essas palavras, glória a Deus, que essa palavra nos aperte, porque ficar pregando arroz com feijão, e um evangelho muito raso, às vezes, faz as pessoas serem muito rasas também na oração, na vida com Deus. Eu não sei como é que você vai orar hoje na tua casa, mas quando eu chegar na minha cama hoje para ajoelhar, eu vou dizer assim, Senhor, me livra de cair no inferno e me dá a salvação que o Senhor preparou para a minha vida. Essa palavra tem que produzir isso em nós, irmãos. E por fim, quem vai para o inferno segundo a Bíblia? Os que praticam a iniquidade. Sabe que iniquidade é o pecado que já cauterizou, que não dói mais, que não pesa mais. A pessoa faz tão normal, ela vive já numa vida de pecado, ela sai pecando como se não houvesse amanhã, como se não houvesse nada, sem temor de Deus. Vamos em Mateus, capítulo 7, está em Mateus agora, mas volte para o capítulo 7. Olha que interessante esse texto, vai falar muito com a igreja. Mateus 7, versículo 21. Mateus 7, versículo 21. Jesus está falando assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Presta atenção, irmãos. Na igreja, em qualquer igreja que você perguntar, você fala assim, você vai para o céu ou para o inferno? A pessoa vai falar, vou para o céu. Eu digo Senhor, Senhor. Ninguém diz Senhor senão pelo Espírito Santo. Olha, eu digo Senhor, Senhor. Eu louvo, eu vou no culto, eu dou meu dízimo. Sou dizimista. Meu céu está garantido. Será que é isso? Veja, frequentar uma igreja não te dá acesso à salvação. Igreja não salva ninguém, pastor não salva ninguém. Eu não salvo ninguém. Eu não sou o caminho da salvação. Estou explicando para você quem é o verdadeiro caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios?
Em teu nome não fizemos muitos milagres. Viu, você que é aquele famoso crente Kodak, que vai atrás da revelação, né? Você que quer, olha, aquela igreja tem poder, porque tem profeta. Muito bem, é um dom de Deus, profecia, falar a palavra de Deus. Olha, em teu nome expulsamos demônios, porque tem gente que acha que expulsar demônio é ter poder, né? Quer ver o demônio manifestar, para ver se tem poder. É um glamour, as pessoas fazem exorcismo com o demônio, colocam o demônio enfileirado e começa a falar, sai demônio, e aí todo o povo aplaude, veja quanto poder. E aqui os falsos profetas estão falando assim, Senhor, a gente não falou, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, eis que te digo em nome de Jesus. Nós não expulsamos demônios, e mais, hein, não fizemos muitos milagres em teu nome. Olha, é a prova que que o Senhor estava conosco. Veja, milagre não é o evangelho completo. Não é só o poder. Ele vai dizer assim no versículo 23. Então, lhes direi, Jesus está falando, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos chegar para discutir com Jesus naquele dia. Jesus, eu estou salvo, não é possível. Fiz milagres. O cara levantou da cadeira de roda, o cara foi curado e tal. Eu expulsei demônio. Eu falei, eu profetizei em teu nome. Eu falei, nunca te vi mais gordo. Não sei quem você é. Não te conheço. E por favor, aparta de mim, você que pratica iniquidade. Veja, quem vai para o céu? O que está no versículo 21. O que faz a vontade do meu Pai. Não adianta expulsar demônio. Aliás, expulsar demônio, até pai de santo expulsa. Você vai num centro de macumba, que ele tira o demônio de você. É isso. Não é isso. Não é só isso o evangelho. Isso existe, mas é secundário. Evangelho é a pessoa que se arrependeu do seu pecado e está em Jesus Cristo para que Ele derrame a sua salvação pela graça na vida de cada um de nós. Isso é o evangelho verdadeiro. E para encerrar, acho que é a terceira vez que eu falo para encerrar, ou é a segunda? Primeira? Eu tenho boas notícias para vocês. Boas notícias. Evangelho significa boas notícias. Nós lemos lá em Mateus 25, que o inferno não foi preparado para nós, mas para o diabo e seus anjos. Não é? É um lugar que não foi reservado para nós. O Senhor não quer que ninguém se perca. Ezequiel 18, 32, Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem do perverso. Não quer que ninguém se perca. Ele não quer, ele não deseja isso. Ele não deseja que ninguém se perca. Então Ele reservou o céu para a gente, enviou o seu Filho. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, ainda dá tempo. Esse culto ainda está rolando e você está ouvindo a palavra de Deus que penetra no coração do pecador, trazendo arrependimento e conversão. Eu fiz uma pesquisa e uma estatística. 3 pessoas morrem por segundo. Eu vi essa estatística. 3 pessoas morrem por segundo. Ou seja, 1 segundo, acabou de morrer 3 pessoas. Mais 1 segundo, morreu mais 3. Agora, acabou de morrer mais 3. Durante 1 minuto, morrem 180 pessoas. E durante este culto, mais de 6.000 pessoas morreram. Enquanto eu estou pregando aqui, irmãos, nesse momento que durante o culto, das 7 às 9, que a gente vai acabar às 9 horas hoje, morreram 6.000 pessoas. Que nesse momento estão ou no seio de Abraão, ou no inferno. Veja a urgência de pregar a palavra de Deus para as pessoas, de executar a missão de Deus. Nesse segundo que eu acabei de falar, morreu mais 3. E nesse minuto que eu estou falando isso aqui, morreu 180. E eu não sei
E nós não sabemos qual vai ser o nosso dia, porque vai chegar o nosso dia se Ele não voltar antes. Vai chegar esse dia. Vou te dar uma dica: não morra sem Jesus Cristo. Você está aqui para receber essa oportunidade. Veja que oportunidade Deus está te dando. Não morra sem Jesus. Bispo, eu já sou crente. Não morra longe do caminho da salvação. Não se afaste do caminho da salvação. Bispo, você crê que pode perder a salvação? Ou não se perde a salvação? Eu creio que existe o caminho da salvação e que você pode sair desse caminho. Se você sair desse caminho, você não vai chegar na salvação. Não saia do caminho. Não saia do caminho de Deus. É séria essa palavra. Você não pode salvar-se a si mesmo. Reconheça que Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador. Porque naquele dia, irmãos, estaremos diante da face dEle. E Ele vai ser o reto juiz, Deus. Nós seremos os réus. Vamos chamar você pelo nome. Dona Euda. Vai chamar todo mundo. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e em paz e santidade. Todo mundo, irmão. Grandes e pequenos. Do juiz, do médico, do presidente da república, até o mais pequeno de todos os seres humanos. Vão estar diante do Altíssimo. Eu fico imaginando uma promotoria chegando ali, o acusador. O diabo, o acusador. Para nos acusar perante o Senhor. E dizer assim: esse homem pecou. E segundo a tua lei, Deus, ele merece a morte. O juiz vai falar assim: você pecou? Pecou, está aqui, ó, a prova, cabal. Estou aqui trazendo para você a prova, Deus, que ele pecou. E segundo a tua lei, ele merece a morte. É a pena para esse réu que pecou, porque o salário do pecado é a morte. O juiz vai falar: você fez isso mesmo? E a gente diante do rei e do juiz ali, vai falar: não tem como mentir, a prova está aí. Como é que eu falo? Tudo está sendo revelado agora. Lucas 12:2, não há o que está oculto que não venha a ser revelado. Essa palavra é para esse dia, não é para agora, é para aquele dia. Naquele dia tudo vai ser revelado, tudo, até o seu WhatsApp. Vai aparecer num telão. E vai mostrar que você é pecador. Vai mostrar o teu coração. Vai mostrar a tua mente. Vai mostrar as suas ações. Vai aparecer ali. E segundo a lei do próprio Deus, você merece a morte. Só que de repente, aquele que nunca chega atrasado, entra pela porta do tribunal e diz assim: opa, é meu cliente, eu vou defender, porque eu sou um advogado justo e fiel. Aleluia. E ele vai chegar perante o Senhor, confessando nossa vida, diz a palavra. É muito legal que ele vai dizer assim: realmente, esse meu cliente aqui merece a morte. E ele tem que pagar pelo que ele fez. Só que ele não consegue pagar sozinho. Não há o que ele faça que possa pesar na balança a ponto dele pagar o próprio pecado. Quando Daniel interpretou a frase que o rei não conseguia interpretar, tekel, tekel, mene parsim, ou parsim mene, quer dizer, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Quer dizer, você não tem como pesar para o lado da salvação. Não tem como você se salvar sozinho. Já que ele não tem como fazer isso, eu vou dar a minha vida por ele. E eu vou pagar o pecado dele. Jesus não foi lá, como eu falei para vocês, só arriscar: eu vou lá e perdoo. Eu vou lá e pago. É como se você fosse nas Casas Bahia,
comprasse um celular em 10 vezes sem juros no carnê das Casas Bahia, pagasse 2 parcelas e não pagasse mais, o seu nome estará escrito, não no livro da vida, mas no SPC e no Serasa. Chega lá e pede perdão. Diz assim, ó, estou devendo, me perdoa. Fala, cara, não é assim não, meu. Não, me perdoa aí, meu, tem misericórdia da minha vida. Não. Manda alguém lá falar por você, interceder por você, ô, perdoa ele aí e tal. Só tira o nome daqui quando pagar. Jesus vem e fala assim, então eu vou descer na terra, esvaziar a minha glória de Deus, estarei diante dos homens, morrerei numa cruz e pagarei o pecado de todos aqueles que creem em mim. Um Deus desse, não tem como a gente não ficar apaixonado por esse Deus. Veja, você estava destinado ao inferno, e Ele te deu a salvação, não porque você merece, mas pela graça, e porque você o aceitou como Senhor e Salvador. Aplauda o Senhor. Vamos ficar em pé. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Essa palavra tem que produzir temor mesmo. Muito temor. Muito temor. Porque Deus, eu ainda estou nessa terra. Eu ainda estou aqui, precisando estar sempre no caminho que me leva à vida eterna. Por isso, meu irmão querido, você está aqui nessa noite, para o Senhor falar e relembrar você, que Ele é o Deus da salvação, e que você precisa entregar sua vida para Ele. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, pela segunda vez, talvez nunca você entregou a sua vida a Jesus Cristo, nunca. Talvez você nunca falou, Senhor, agora eu entendo que sem o Senhor eu não consigo receber a minha salvação. Quanto tempo eu andei sozinho. Talvez você nunca fez isso. Talvez você já conhecia o caminho da salvação, mas estava longe dele, longe. Hoje a palavra de Jesus Cristo tem poder de penetrar nos corações para trazer arrependimento e vida. Hoje está entrando salvação em muitas pessoas aqui. Eu posso sentir o Espírito Santo convencendo algumas pessoas. Eu posso sentir o poder da salvação se derramando sobre a congregação. E eu te peço, Deus, salva-nos. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de vida. Nós precisamos do Senhor, autor da salvação. Autor da salvação, escreve o nosso nome no livro da vida. Você que está constrangido por essa palavra, a palavra penetrou no teu coração, te constrangeu, é o Espírito Santo que está tocando você, meu irmão. É Deus que te convence do seu pecado, da justiça, do juízo. Por isso comece a orar agora. Se você está sentindo um incômodo no teu coração, é o avivamento de Deus, é a palavra que tem poder de penetrar. Oh, volte-se ao caminho da cruz, se volte para Jesus Cristo, autor da sua vida, autor da salvação, que tem poder de te salvar, que tem poder de salvar você. Meu Deus, venha sobre nós,
Tem compaixão e misericórdia das nossas vidas. Tem compaixão de nós. Você que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, faça isso agora. Tenha um minuto com o Senhor, meu irmão. Toda a igreja, tenha um minuto com o Senhor agora. Fale com Deus. Comece a orar agora. Fala: Pai, eu me entrego totalmente a Ti. Eu me rendo aos Teus pés, Senhor. Me coloco diante do Altíssimo, o Deus da salvação, o Deus da minha vida. Eu me entrego totalmente a Ti, Senhor. Eu me rendo à Tua vontade e ao Teu querer, Senhor Jesus.